Ui! Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre a grade do curso de Ciências Biológicas, parte 2. Roda a vinheta. Como vocês viram no vídeo anterior, o vídeo anterior basicamente eu acho que foi falando sobre 2021. Enfim, vocês vão saber um pouquinho tal do que eu falei no vídeo anterior. Como vai ficar, como ficou na verdade, né? Enfim, além disso, hoje a gente vai dar continuação dessa grade do curso de Ciências Biológicas parte 2, tá? Que é o segundo semestre que eu vou falar pra vocês. Quais são as matérias e como foi o meu desempenho, né, vamos dizer assim, na faculdade. Certo? Para vocês que querem fazer biologia, lembrando, o que eu faço é biologia, ciências biológicas, licenciatura. Ou seja, eu estou cursando para eu ser um docente, ensinar alguém, ou para trabalhar em alguma área de ambiente. Basicamente isso. Até que trabalha com pesquisa, mas é mais aprofundado, é uma coisa mais... Acho que eu já falei isso no vídeo anterior. Enfim. A matéria de biologia é um bicho de mil cabeças, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Se já na faculdade de Ciências Biológicas, licenciatura, não é fácil. Imagina bacharelado, doutorado, mestrado, pós-graduado. Ai, não é fácil não, gente. Tipo, não é que não é fácil. É coisa de você expandir a sua mente e saber basicamente quase tudo. Porque biologia mexe com tudo. Tudo que você imaginar. Principalmente licenciatura. Licenciatura envolve educação no meio. Já entra política educacional, já entra práticas de ensino, como a gente tem que mexer com as crianças. Meio que isso, né? Como a gente deve se interagir comportado em uma sala de aula. Mas lá no nosso segundo semestre da faculdade, nós temos, na verdade, as matérias de anatomia vegetal, temos estatística. Pra vocês que não são fãs de quando eu entrei no curso de Ciências Biológicas, eu não tinha visto a grade desse curso. Quando eu entrei no segundo semestre e vi que tinha estatística, eu falei, não acredito. Esse troço tá me perseguindo. A minha professora de estatística, ela disse que estatística não é a mesma coisa de matemática. Eu não vou debater isso daqui porque eu não sei de exatas, mas enfim. Tem estatística. Vocês devem estar pensando, mas estatística deve ser uma outra coisa, não deve ser matemática e tal. Sim, gente, é matemática. É matemática puríssima. A gente aprende basicamente o que a gente aprendeu isso aqui lá no terceiro ano, né? Que é probabilidade, aquelas coisas lá, enfim. No segundo semestre a gente teve também Fundamentos Sociológicos da Educação. Lembrei. Fundamentos Sociológicos da Educação. Aqui a gente mexe com Sociologia. Temos Invertebrados 2, Práticas de Ensino 2, Aula Práticas 1 e Química 2. Lá na Anatomia Vegetal, o que nós... Vou deixar umas imagens aqui que vai aparecer pra vocês, tá? Isso daqui é o que a gente aprendeu em Anatomia Vegetal. Nós dissecamos, tem que usar a palavra certa. Dissecamos uma planta no corte não sei o que eu esqueci o nome, enfim. Fizemos o corte, colocamos no microscópio e vimos essa imagem maravilhosa e linda. Mas daí, é claro, a gente teve um estudo para aprender o que tem dentro desse negócio, né? Que é o xilema, tem o floema, tem os parênquimas, tem os esclerênquimas, tem as células epidérmicas, tem... tem amido. Gente, é bastante coisa. Em anatomia vegetal a gente aprende anatomicamente o que tem na planta, o que tem dentro da planta, o que é constituído praticamente a planta. Você imaginar,
em tudo isso, você já acaba meio que ficando endoidando, né? Porque depois que eu aprendi isso daqui, como eu falei pra vocês, biologia, né, tá em nosso meio, tá ao nosso redor, como vocês ouviram no vídeo anterior, né? É muito mais fácil de estudar. Então, depois que eu estudei anatomia vegetal, olhava pra planta e falava: olha lá o suber. Não tem um tronco. O tronco, aquela casca, aquilo ali se chama suber. Tem que identificar todas essas células. No início, foi difícil, muito difícil, pra eu ver no microscópio como era, como identificar cada célula dali. Porque eu não fazia a menor ideia. Eu olhava essa imagem, eu não sabia de nada. Eu chamava minha professora quase 1000 vezes, ela quase me bateu ali no laboratório, porque eu não tava conseguindo ver mesmo. Eu não conseguia identificar a célula parênquima, a célula esclerênquima, porque você olha pra isso, parece tudo a mesma coisa. Não parece ser diferente, mas há diferença, há muita diferença. Bom, anatomia vegetal, todas as matérias é longo pra eu ficar debatendo aqui, então vamos pular para outra matéria. Estatística. Não tenho o que falar, né? Estatística a gente aprendeu o quê? Probabilidade, isso. Eu fiquei com meu coração apertado porque eu achei que eu ia reprovar mesmo. Eu até fiz a PS. A PS, como vocês também viram num vídeo anterior lá da faculdade, a PS é como se fosse a recuperação. Então a gente tá fazendo meio que a recuperação, faz uma prova. E a prova que eu fiz, a gente fica 4 meses estudando, é todos os conteúdos, tudo que a gente aprendeu durante esses meses, cai em uma prova. Exatamente, cai em uma prova. Então, basicamente, eu fiz a PS, porque eu tava prestes a reprovar. E se eu não fizesse a PS, eu estaria... Não, na verdade, eu não fiz a PS. Verdade, eu não fiz a PS. Eu achei que eu tinha feito. Não, o que que acontece? Agora que eu lembrei. Era pra ser a última prova, eu vi que a minha nota tava horrível. Eu falei assim, se eu não conseguir finalizar essa nota, eu não farei a PS, que era a recuperação. Então, eu acabei fazendo, eu fiz a prova, né, não a PS, eu fiz a última prova, e eu consegui a nota. Por incrível que pareça, eu consegui a nota, e eu não precisei fazer PS, eu passei. Mas é claro, eu aprendi alguma coisa, né? Estatística é um bicho de 7 cabeças. Então tenta aprender na escola aí o possível sobre estatística, pra na hora que vocês saírem entrar numa faculdade de biologia, já terem ideia de como resolver um negócio de estatística. Outra matéria. Putz, já deu 8 minutos. Fundamentos sociológicos da educação. Bom, é como se fosse sociologia, né? A professora, ela deu ela baseou em alguns... Está travando a câmera, eu espero que não esteja. Enfim. Porque se der problema, eu estarei falando à toa. Tá, enfim. Fundamentos sociológicos da educação. É basicamente, como eu falei, a sociologia. Ela baseou em uns filósofos lá, sociólogos na realidade. E também eram filósofos, então foi a mistura dos dois. A gente debateu um pouco, falou um pouco sobre isso. Nós também, como falamos um pouquinho sobre a política daqui do Brasil, sobre a parte como que foi o presidente governando, o que ia acontecer, isso e aquilo. Foi basicamente isso, ela passou uns trabalhinhos. Foi fácil, não foi difícil, foi coisa simples. Sociologia é só, como fala, sociologia. É você entender o pensamento desses sociólogos. Invertebrado 2 é a continuação do Invertebrados 1. A gente, como o tema é longo, eu não tenho um livro aqui para mostrar para vocês, porque quando eu fui ver o livro era quase dessa grossura aqui. Era muito grande o livro. Sim, se eu li, é claro que eu li. Não tudo, mas eu li. Eu tive que ler pra aprender. Bom, é isso. Invertebrados, a gente... é quase a mesma coisa. Práticas de ensino 2, aulas práticas 1. Aqui, nós já tivemos um pouquinho de mexer com maquete. Tivemos que construir, fazer experimentos. Nessa que a gente fez maquete, que fizemos experimento, nós
nós tivemos que apresentar para os nossos colegas, né, como se fosse seminário, mas, porém, todavia, não devíamos ter em mente que nós estávamos fazendo aquilo como... Poxa, sei. Continuando, acabou de cair um bicho aqui. O que eu tô falando? Esqueci. Tá, lembrei. Que não devíamos pensar como se fosse seminário, mas sim como se estivéssemos dando aula pros alunos. Então você devia ter a ideia de que você era um professor ali. E a professora era bem rigorosa, então ela via se você estava mesmo fazendo como se fosse professor ou se você só estava fazendo como seminário. Se você estivesse fazendo como seminário, sua nota basicamente seria um 0 ali na hora. Então tinha que apresentar olhando para os alunos, falando com os alunos, interagindo com os alunos. Entenderam, né? Basicamente foi isso. E Química 2 foi a continuação de Química 1. Tivemos também aula prática em Química 2, em Química 1. Mexemos com algumas substâncias químicas. Tivemos estudo. Lá na Química 1 nós tivemos que aprender o nome dos equipamentos que usam, né? O Becker, o Erlenmeyer, o balão volumétrico e assim entre outros. Foi coisa simples, coisa básica. Mas enfim, o primeiro e o segundo semestre, claro, eu consegui passar, porque não era tão difícil. Era questão de estudar, coisas de você prestar atenção. Não é tão difícil assim, gente. É como se fosse. É como eu falei, eu tava tentando transformar como se fosse escola. É porque o professor tá lá, tá dando trabalho, você faz, você estuda e pronto. É basicamente isso. As matérias não é lá aquelas coisas. Mas, relembrando e refalando aqui pra vocês. Quando vocês receberem a matéria, porque vocês recebem a matéria antes de começar a aula. Então, vocês recebendo a matéria umas 2 semanas antes de começar a aula, vocês já vão na biblioteca, pega o livro, pesquisa, já vão dando uma estudada. Porque eu tava fazendo isso. Acho que foi por isso que não foi tão difícil pra eu finalizar essas matérias. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o terceiro semestre, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não deixe de comentar. Eu preciso muito dos comentários de vocês. Vamos interagir aqui, eu, você, nós aqui. Porque eu tô falando praticamente sozinho aqui. Enfim, com nós aí, ó, tá bom? Deixa aqui nos comentários. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau!